toda honra, a Ele toda a glória. E nesse momento, como igreja, nos reunimos para mais um culto de doutrina, para mais uma segunda-feira, dentro da qual, com certeza, Deus vai nos abençoar tremendamente. E nós vamos ficar muito atentos na palavra de hoje. Ela será uma reprise resumida, mas mais enfática do tema que ontem tratamos e que a maioria dos amados pediram, a maioria pediu que nós repetíssemos e o Senhor, com certeza, nos confirmou no coração. Amados do Senhor, nessa noite, se houver algum visitante em nosso meio, sinta-se bem à vontade, é uma alegria tê-lo conosco. O internauta que nos assiste, atente bem, detalhadamente, para o que vamos ministrar nessa noite, para que você entenda a gravidade, mas não só a gravidade, a efetividade, a perfeita sintonia da palavra de Deus com a atualidade, com o mundo moderno, com a história atual. Muito bem, nessa noite nós queremos então dizer aos amados para que possamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Daniel, e nós vamos ser bem didáticos para que os amados possam tirar o máximo proveito da leitura da palavra introdutória. Daniel capítulo 9, versículos de 1 a 2. E se puderem trazer 2 copinhos d'água num plástico, não no copinho mesmo de plástico, meu amor, 2, aí está ótimo para mim. Muito bem. Quantos encontraram Daniel? Amém. Capítulo 9. Essa palavra foi lida ontem no meio e agora eu inicio com ela. Daniel 9, versos de 1 a 2. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Deus vivo capacita-nos, unge-nos nesta noite para que tenhamos a dimensão da tua palavra na modernidade, na atualidade, que o Senhor possa trabalhar em nosso meio, que nossos ouvidos espirituais estejam atentos à tua palavra, estejam ligados na tua palavra, nossos ouvidos espirituais, para que entendamos como o Senhor é Deus e como só Ele é Deus, e a Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor, nesse momento em que a igreja está expectante, na expectativa, na esperança de um momento glorioso para ela, para a igreja do Senhor. É o que dizemos orando em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amados, prestem bem atenção, vou retornar à leitura. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, que, preste bem atenção, pelos livros que, atenção, fiquei emocionado com a presença da minha esposa, que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, eram de 70 anos. Então, amados, nessa noite, tanto quanto ontem, atentemos bem para um detalhe. O tema é 70 anos da restauração ou de restauração de Israel, da restauração de Israel e para a igreja. Hoje, nós estamos vivendo aqui 2018, no mundo ocidental, pelo calendário herodiano, gregoriano, nós estamos no ano de 2018. Os judeus, hoje exatamente, estão, aliás, no ano de 5.778. Eles não pararam para colocar o calendário histórico antes e depois de Cristo. Eles foram direto. Muito bem, até por desprezo ao Messias. Muito bem. Então, nessa leitura que eu estou fazendo, foi o seguinte. Daniel está dizendo que no primeiro ano do rei Dario,
descendente dos Medos, ele, Daniel, consultando os livros, viu, entendeu os livros da palavra, viu, entendeu, eram rolos, de que os anos que durariam as assolações de Jerusalém era de 70 anos. Muito bem. Então repare que Israel, Jerusalém, foi cativa para a Babilônia. Passou um cativeiro babilônico tremendo, e quando Deus resolveu dar cabo do rei, o neto de Nabucodonosor, que foi brincar, que foi fazer orgia com os utensílios que ele, juntamente com o seu pai e seus exércitos, retiraram de Jerusalém, levando aqueles cativos à Babilônia, terminou, Deus então fez ali aquela inscrição na parede, terminou a festa, e naquela noite os medos e persas invadiram a Babilônia. Caiu o reino babilônico, mais alto lá. Ainda não tinham se completado os 70 anos, estava em cima da mosca, no bom sentido, estava em cima da hora. E Daniel começa dizendo: no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Perfeito. Então repare que Daniel já havia lido o livro do profeta Jeremias. E ele estava vendo e consultando esse rolo, e aqui ele afirma que ele, Daniel, estava ainda na Babilônia. Porém, os babilônios, ou os babilônicos agora estavam debaixo do poder governamental dos Medos, com Dario, e dos persas com o rei Ciro. Muito bem. Nesse momento, então, o que eu quero destacar para que a gente não perca o norte, são esses 70 anos. Uma geração bíblica, sociológica, 70 anos. Uma geração bíblica lá no Gênesis, 120 anos, vai decaindo para 100, bíblica. Mas aqui, Daniel está se referindo ao profeta Isaías, e dizendo que Jeremias, e dizendo que Jeremias dissera que esse sofrimento no cativeiro da Babilônia seriam essas assolações sofridas pelo povo de Israel durante 70 anos. E eu vou para Jeremias para ver ao que Daniel estava se referindo. Jeremias 25, atente bem, igreja, atenta bem. Jeremias 25, de 11 a 12. Jeremias 25, de 11 a 12, o nosso pastor Haroldo nos lerá. Tentemos para a leitura do nosso pastor. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus. Farei deles ruínas perpétuas. Amém. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. 70 anos. Castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a iniquidade desta nação Babilônia, diz o Senhor. Eu estou repetindo para que você entenda. Como também a terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. Então, quando estava se completando a exatidão dos 70 anos, os medos e persas entraram, invadiram Babilônia. O Senhor Deus cumpriu a sua profecia a Jeremias e derrubou, destruiu o império babilônico. Nascia então, na estátua escatológica de Daniel,
que ele, traduzindo o sonho de Nabucodonosor, interpretou que depois da cabeça de ouro, o Império Babilônio, o babilônico, viria o peito e os braços de prata, os medos e os persas. Muito bem, a Média e a Pérsia. Muito bem, nesse momento então, repare, quando o Daniel escreveu lá em 9, 1 e 2, ele falou assim, no primeiro ano do reinado de Dario, que coincidia com o primeiro ano do número septuaginta, ou septuagésimo, Jesus amado, do Império Babilônico caindo, Deus castiga-o, bota os medos e persas e destruiu aquela Babilônia, castigou aquelas nações. Pastor, a Babilônia, o Império Babilônico, não seria só dominante do povo de Judá, de Israel, de Jerusalém, não. A Babilônia era um império global, governante de todas as nações da época. Global. Por isso que eram cabeças, que eram todos eles globais, universais. Então, não só Jerusalém, outras nações estavam cativas na Babilônia. Vieram os medos e persas, continuaram na Babilônia, firmaram seu reino ali, e a direção do mundo continuou na Babilônia, porém através do medo persa, dos medos e os persas. Muito bem, nesse momento eu quero mais uma vez chamar a atenção. No profeta Jeremias 25, de 11 a 12, o Senhor diz, toda esta terra da Babilônia virá a ser um deserto, um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. 70 anos, então, seria o cativeiro israelita, porque o nosso foco é Jerusalém. Foi de 70 anos. Os das outras nações também, porque o Império Babilônico caiu. Agora, alto lá. Essa palavra se cumpriu posteriormente. Babilônia se tornou um deserto. Sim. Eu dizia ontem que Saddam Hussein estava tentando reconstruir a Babilônia. Lá no sul do Iraque, entre o rio Tigre e Eufrates, ele estava tentando reconstruir Babilônia. Os seus planos foram frustrados, ele foi invadido, o Iraque foi dominado e o exército norte-americano decapitou, enforcou Saddam Hussein, descobrindo-o escondido dentro de um buraco. Então não se cumpriu porque Deus determinou que Babilônia seria destruída e jamais se levantaria. E não vai se levantar. Mas nós não estamos preocupados com isso hoje. Nós estamos preocupados com a durabilidade do império que dominou Jerusalém, os hebreus, e que foi de 70 anos. E o Senhor disse, até se cumprirem os 70 anos, eu castigarei o rei, eu castigarei a iniquidade do rei da Babilônia. Ele já atingiu o neto, que chamava ao Nabucodonosor pela genealogia de pai. Era assim e é assim até hoje lá. Muito bem. Até aí, tudo bem, igreja. Eu quero me ater aos 70 anos. Agora vamos lá. O tempo seguiu e, rapidamente, no bom sentido, não tirando aqui a convicção, eu leio com você Mateus 23, de 37 a 39. Preste bem atenção. Jesus veio ao mundo, nós vamos já ver isso num gráfico. Esteve conosco, foi crucificado. Daniel profetiza, Gênesis profetiza, os livros do Velho Testamento profetizam. Mas eu quero ler com você rapidinho. 23 de Mateus, de 37 a 39. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e que apedrejam aqueles que te foram enviados. Quantas vezes eu quis te reunir, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo de suas asas. E vós, Jerusalém, não quisestes. Vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer,
bendito o que vem em nome do Senhor. Preste bem atenção nessa profecia, que ela está também em voga hoje. O que foi isso, pastor? Nós todos sabemos. Jesus veio, cumpriu o seu ministério, e antes de ser executado, ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, que apedrejas aqueles que te foram enviados. Quantas vezes eu te quis reunir, como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que vos declaro: a vossa casa ficará deserta, e não mais me vereis, até que venhais, até que uma construção adverbial de tempo, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. O que é casa deserta? Nós vamos já ver isso, mas eu adianto rapidinho. Amados, quando Jesus falou isso, os judeus ficaram espantados, aterrorizados, e ele acrescentou a essa figura o templo, e disse que não restaria dele pedra sobre pedra. Os judeus está louco. Ele estava, obviamente, também se referindo ao seu corpo, ele estava se referindo ao seu sacrifício, mas alto lá, 70 anos, quem está segurando o tempo 70? 70 anos depois de Cristo, o general Tito, isso é história, é bíblico e está na história, o general Tito, ordenado e às ordens do imperador romano, invadiu Jerusalém. E após ter invadido, destruiu Jerusalém, destruíram o templo. Eu falava ontem de que houve um motim, era de se respeitar, e nos confrontos e nas guerras era preciso se respeitar os templos, as relíquias religiosas, os patrimônios históricos das nações. Mas houve um motim, uma insubordinação. Os soldados do general Tito, romanos, se invocaram e passaram a destruir o templo com pedras, com arremessadores. E o Tito, o general romano, vendo aquilo, para não consolidar a rebelião, um motim, a insubordinação, disse: vão em frente, acaba com tudo. Foi destruído o templo, foi destruída Jerusalém, e os israelitas foram dispersos. O que aconteceu historicamente, 70 anos depois de Cristo ter falado isso, ter determinado essa profecia, Jerusalém ficou deserta. E os judeus sofreram o que a história chama de diáspora. Foram espalhados pelo mundo inteiro, pela Europa continental, pela Europa ocidental, por todos os países. Eles foram expulsos, igreja. Expulsos. E Israel, Jerusalém, a sua capital, a sua principal riqueza, foi destruído, o templo destruído lá em Jerusalém, e ficou deserta Jerusalém. Aí o Senhor disse assim: já tinha se cumprido a profecia de Cristo 70 anos depois. E então Israel ficou deserto. Queridos, quando foi? Em 1948. Pastor, de 70 anos depois de Cristo para cá, Israel ficou deserta, sim, sem bandeira, sem constituição, sem território para o seu povo habitar. Não existia Israel, igreja. Não existia Jerusalém. Então, no momento em que 70 anos depois de Cristo cumpriu-se essa profecia, declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Eis que a vossa casa, eu pulei o 38, vos ficará deserta. Então, vamos entender algo para que você sinta essa palavra de hoje, como ela é tremenda. Queridos, aconteceu isso, aconteceu.
Os judeus ficaram pelo mundo espalhados. Quando aquelas mulheres judias viram o sofrimento de Cristo, acompanharam a Via Crucis e choravam e batiam no peito, era uma tradição judaica que tinha de se dizer a Deus: meu Deus, quanta perversidade, meu Deus, tem compaixão desse homem. Depois daquele grito, crucifica-o, crucifica-o, quando houve a Via Crucis, foi uma coisa diferente. As judias batiam no peito, principalmente elas, e Jesus então disse assim para elas: não choreis por mim, mas chorai, ou choreis por vós e por vossos filhos. Jesus estava falando justamente remetendo e arremetendo essa profecia para o momento em que Israel sofresse a diáspora. 70 anos até 1948, amados do Senhor, transcorreram, e vocês matemáticos já sabem, 1782 anos ou 8, salvo engano, vou já ver com vocês no gráfico. Então, atenção, 1948, 1700 e tal anos, pastor, Israel deserto, sem nação, sem constituição, sem território, sem pátria. Exatamente. Sofreram o Holocausto, sofreram uma baixa de 3 milhões na Primeira Guerra Mundial, isso catalogados, fora o que morreu, fora da contabilidade legal. Na Segunda Guerra Mundial, 6 milhões de judeus, sendo perseguidos em todos os lugares onde estavam. Casavam-se uns com os outros para manter a fé, para manter a visão, para não perder a identidade cultural do seu povo. Foram massacrados, vocês sabem disso, e em que pese tudo isso, queridos, Jerusalém deixou de ser a capital de Israel, deixou de ser aquele cálice de tontear as nações, deixou de ser o centro de Israel. Aí o que foi que aconteceu? Quem invadiu primeiro? Romanos, com o general Tito, tomaram de conta. Fizeram uma devastação, depois ingleses, depois árabes, e com todo o direito, eles foram se tomando, se colocando em toda a Palestina, ocupando Jerusalém, que depois de muitas discussões, atualmente era uma capital internacional. Então, obviamente, claro que os árabes, os muçulmanos, os islâmicos, tudo tem uma diferenciação, meus amados. Eles estão lutando por Jerusalém. Veio a ONU e a Unesco, que estão junto com os comunistas e disseram o seguinte: Jerusalém nunca foi capital de Israel e não existe nada na Bíblia que se possa respeitar. Então Jerusalém é uma capital internacional que nós podemos dar à ONU, dar à Unesco, a qualquer país que eles quisessem. 1948, houve a restauração do Estado de Israel. Nós vamos ver isso. 1948, eles estão festejando. Eu dizia ontem que agora a Fiesp em São Paulo, o prédio, está todo azul e branco com a estrela de Davi. Os judeus estão fazendo festa porque aconteceu algo tremendo. Só um minutinho então, que eu quero me colocar para os amados que eu prometi ontem, aquela questão numérica para não perdermos tempo, isso já foi ministrado ontem, é o gráfico. Primeiro agora é o gráfico, um gráfico, isso, meus queridos, rapidinho, para que você entenda. Excelente, meu querido. Não se preocupe não, obrigado. Então nós trabalhamos isso ontem. Entenda rapidinho para que nós não percamos tempo, mas que possamos aproveitar. Daniel 9:25. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até ao ungido, ao príncipe que era Jesus. Aí você continua lendo lá Daniel, nós lemos ontem. Então, aponta para cá. Quando foi que saiu a ordem para Esdras e Neemias restaurarem os muros de Jerusalém e construírem Jerusalém? A ordem, 457 anos antes
de Cristo, antes de Cristo. Muito bem, nesse período aqui, de 400 até 27, transcorre o nascimento do Messias, até 27 depois de Cristo, quando ele iniciou o seu ministério. Vamos para cá agora, aqui nessas semanas, que foi o que nós falamos ontem. 7 semanas, que está no capítulo 25, 7 semanas. Quanto vale uma semana profética de Daniel? 7 anos. Então, 7 semanas, 7 vezes 7, 49 anos. Mas, está no versículo, mais 62 semanas, que davam 434 anos. Então, o total de 49, 7 semanas no versículo 25, e 434 dão um total de 483 anos. Dentro dos quais transcorreriam nascimento, ministério e morte do Messias. Agora, olha lá. Ou isso aqui, por isso que a palavra de Deus, ela joga tipo um quebra-cabeças. Isso aqui também pode ser 62 semanas, mais 7 semanas são 69 semanas, que também totalizam 483 anos. Só para que você entenda isso. Vá para o outro gráfico. 70 semanas em 9:24 de Daniel. Trabalhamos ontem. 70 semanas seriam 490 anos, dentro dos quais 6 coisas específicas ocorreriam em favor de Israel nesses 490 anos. E lá está no versículo 24, as 6 coisas, a iniquidade perdoada, o que o Messias fez. Daniel 26, agora atenção. Daniel 26, depois das 7 semanas, 49 anos, versículo 25, um pouco atrás, e mais 62 semanas, 434 anos, totalizando 483 anos, 2 coisas aconteceriam. Primeira, o Messias seria tirado, ou seja, crucificado. O povo do príncipe, aí esse erro foi meu, tá, queridos? Fui eu que escrevi e o Renê imprimiu, então o erro foi meu. Esse príncipe aqui, do versículo 26, é com P minúsculo. O maiúsculo está lá referindo-se ao ungido Jesus. O povo do príncipe, que há de vir, destruiria Jerusalém e o templo. Quem foi esse príncipe com P minúsculo que destruiu Jerusalém e o templo? Tito, general romano, portanto do Império Romano, uma das cabeças que governou o mundo. Então esse príncipe com P minúsculo, o erro foi meu, ele há de vir, destruiria Jerusalém e o templo. Então Daniel foi escrito 690 anos antes de Cristo, e aqui o templo seria destruído e ele destruiria o templo. Aí vamos lá, o povo referia-se, esse povo desse príncipe, ao exército romano, comandado pelo general Tito, que em 70 depois de Cristo destruiu Jerusalém e o templo. O príncipe com P minúsculo, o príncipe refere-se ao anticristo, que atuou através do Império Romano e voltará como anticristo singular para governar na grande tribulação. Esse anticristo singular, ele é aquele homem que vai ser possesso pelo diabo e vai ter o sonho diabólico formado, que é um homem possesso. Ele não está possesso ainda, só quando estiver governando. Mas bota para cá, para cima, o amado que está com laser, isso. O povo do príncipe que há. Esse A futurístico tanto era para 70 depois de Cristo, meus amados, como será agora, quando nós formos arrebatados. Sabem por quê? Esse Império Romano, esse governo mundial, global, foi destruído, a sua cabeça foi ferida de morte, mas ele, diz a Bíblia, vai ressuscitar. E onde é que está o Império Romano agora, nesse momento? Ele é a União Europeia restaurada. Então, nessas 10 nações que foram
signatárias do acordo, ou dos acordos de Roma, que foi tratado como um europeu, que se tornou a União Europeia, dele nascerá um chifrezinho, que será o anticristo. Então ele há de governar. Temos mais algum? Esse é o último? É o último, amados? Amém, querido. Pode clarear. Atenção que tem mais, não tem mais gráfico, tá? Depois você vai tentar bem. Muito bem. Falamos do gráfico. Agora atenção, queridos. Note bem. Que a destruição de Jerusalém, 70 anos depois de Cristo, isso é óbvio, mas entenda que tem gente que confunde. A destruição de Jerusalém não ocorreu imediatamente após a morte de Cristo. Ele foi crucificado, o céu escureceu, aquelas manifestações ocorreram, mas Jerusalém foi destruída? Não. Então entenda isso, pelo amor de Deus. As pessoas confundem. Então vamos lá. Note bem que a destruição de Jerusalém 70 anos depois de Cristo não ocorreu imediatamente após a crucificação de Cristo. Portanto, há um hiato é espaço, há um hiato de tempo entre o final das 69 semanas e os 70 anos depois de Cristo, quando Jerusalém e o templo foram destruídos. Então, só para que você entenda. Alguém diria, pastor, mas seria essa geração? Não seria não, meu irmão. A geração, agora escute, eu não estou marcando data, em nome de Jesus. Fique tranquilo com isso. Então, atente bem, preste atenção agora. O que eu vou dizer agora, você conhece, está em Romanos 13, 11. E digo isso a vós outros que conheceis o tempo. E digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Aí Paulo continua. Já é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação, essa palavra salvação é sobre o Salvador, não é a nossa salvação individual, não. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Então, nossos antepassados, Abraão, Isaac, Jacó, igreja primitiva, então Paulo está dizendo, olha, agora está mais próxima do que quando no princípio cremos, a vinda do Salvador, a nossa salvação virá. Muito bem. Então, repare bem, nesse momento, eu quero que você entenda algo. Quem marca dia e hora é falso profeta. Mas quem diz que podemos conhecer o tempo é o Espírito Santo pela vida de Paulo. Mas Jesus falou isso. Perguntavam dele os sinais, ele falou hipócritas para os escribas, os discípulos juntos. Saber discernir o aspecto da terra. Quando vem chuva, quando vem sol, verão, inverno. E não saber discernir esse tempo, essa época. Então Jesus foi claro e Paulo ressaltou de que o tempo seria conhecido, a geração seria conhecida. Eu não colocaria esse vídeo, que tem um áudio, são fotos com áudio, se não fosse um pastor amigão, homem de Deus, palharim, homem de Deus mesmo, conhece a palavra e eu o conheço também. Então vamos ficar atentos para a primeira etapa desse vídeo, é rapidinho, 5 minutinhos, mas eu quero que você atente bem. Escute o que esse pastor tremendo já pregou internacionalmente, homem conhecido de todos vocês. Tá ruim aí, meu amor? Tá ruim, pastor Haroldo? Tá. Ouça. O tratamento da igreja vai começar a qualquer momento. Uma das coisas que nos mostram que o arrebatamento está prestes a acontecer, fora todos aqueles sinais que o Senhor Jesus falou, né? Que você já ouviu. Jesus falou que nos últimos tempos haveriam guerras, rumores de guerras, fomes, terremotos, pestes, nação contra nação, reino contra reino, violência, falta de amor, iniquidade se multiplicando. Ele falou de vários sinais, surgimento de falsos profetas. Ele descreveu o nosso tempo, terremotos em vários lugares, catástrofes. Ele descreveu tudo isso e tudo está acontecendo. Mas existe um sinal muito forte que mostra que o tempo é este.
que o tempo que nós estamos vivendo é o tempo que vai concretizar esta profecia. Então veja comigo, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 32. No capítulo 24 você tem muitas profecias do Senhor Jesus a respeito dos últimos tempos, profecias detalhadas. Mas aqui o Senhor Jesus, ele falou o seguinte: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Jesus usou a figueira como um símbolo da sua chegada. Na Bíblia toda, a nação de Israel é retratada como esta figueira. Uma figueira que estava seca, uma figueira que estava morrendo, mas o lavrador pediu: deixa eu cuidar mais um pouquinho dela, para ver se apresenta frutos. E se não apresentar, depois a gente arranca. Então, Israel representa esta figueira. Quando o Senhor Jesus falou aqui da figueira, esta profecia, ele está dizendo que quando a nação de Israel começasse a brotar folhas, nós deveríamos saber que está próximo o verão, isto é, que está próximo aquele dia quente, aquele dia de ira, de furor. E ele, falando desta maneira, ele disse assim, no versículo 34: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Jesus está falando do fim dos tempos, não é? Ele está falando da sua volta. Ele fala da figueira, quando a figueira começar a brotar folhas e quando começar a brotar ramos, então sabeis que está próximo o verão. Então, quando que a figueira que estava seca, aparentemente morta mesmo, porque Israel é um país milenar, porém num período da sua história, depois que eles rejeitaram Jesus, depois que Jerusalém foi destruída no ano 70 da nossa era, este povo foi disperso no mundo inteiro. As 12 tribos de Israel deixaram de ser 12 tribos para ser apenas a tribo dos judeus. E os judeus foram espalhados por todo o mundo. E nos anos que vieram, os judeus perderam a identidade como nação. A figueira foi desfolhada. Até o idioma hebraico foi perdido no tempo. A tradição se perdeu, o idioma se perdeu, porque eles, estando em vários países, assimilaram os idiomas daquelas nações e não passavam para os filhos, até conseguiam passar para os filhos o idioma, mas para os netos já era difícil, para os bisnetos também. Então o idioma de Israel desapareceu totalmente a figueira. Então o Senhor Jesus, ele falou: olha, nos finais dos tempos, quando a figueira voltar a brotar, então vocês fiquem sabendo que está próximo o verão. Israel, como nação, voltou a existir em 1948. E a primeira família de judeus que foi lá para as ruínas da Terra Santa, para aquele deserto, lá era um deserto muito grande, eles resolveram ressuscitar o idioma hebraico. E em casa só falavam hebraico com os filhos, para que os filhos voltassem a aprender o idioma dos antepassados. E os que iam para Israel, iam com esta finalidade de restaurar a figueira, de fazer brotar a figueira. Isso aconteceu em 1948, quando as Nações Unidas, para resolver o problema daquela guerra no Oriente Médio, decretou, com um voto inclusive de um brasileiro, Oswaldo Aranha, que Israel voltava a ser nação. Então a figueira voltou a brotar em 1948. E o Senhor Jesus disse assim: olha, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Que geração? Jesus está se referindo à figueira e à geração da figueira. Quando a figueira começasse a brotar novamente, ali tinha início de uma geração. E esta geração seria a última. Glória a Deus.
Vamos aplaudir o Senhor? Amém. Não terminou ainda. Palharim volta já já. Preste atenção numa coisa agora. Vamos aguçar agora a inteligência, a visão. Alguém diria, pastor, não estou vendo isso na televisão, nem vai ver. Nós temos 15 links, eu falava ontem, que estão sendo publicados no mundo inteiro de vários e vários historiadores. E a única televisão que transmitiu isso que eu vou falar para você foi o SBT do Silvio Santos, porque ele é judeu. E quem deu a notícia? Raquel Sarazate. Então vamos lá. O que você vai falar, pastor? Israel foi restaurada em 1948? Sim. Os judeus estão em festa agora. Eles estão festejando desde o 5, 6 dias atrás até o dia 14, 15 de maio, quando eles completam 70 anos de restauração. Quem lembra dos 70 anos que eu estou falando, não estou marcando data em nome de Jesus, entenda o que eu vou falar. Preste atenção. Informação importante. Apesar da restauração em 1948, 70 anos depois de Cristo até 1948, são 1878 anos que Israel secou, que a casa ficou deserta, que as folhas caíram e que eles pagaram um preço muito alto por terem rejeitado o Messias. Em Ezequiel, o Senhor fala, o meu nome é envergonhado entre as nações por vossa causa. Mas o Senhor tem misericórdia deles. Então, 1700 igreja e 48 anos. Jerusalém, de 70 a 1948, quero repetir para você entender, 1872 anos, dominada por romanos, árabes, ingleses, enfim, seria outra palavra, outra pregação, detalhes ricos e históricos que não vale a pena tocar agora. Deixa eu lhe dizer algo, apesar disso, atenção, de 1948 até, estamos em abril? Sim, até março de 2018, Jerusalém ainda não era capital de Israel. Preste atenção. Quando terminou o culto ontem, o Renê passou e disse, pastor Afrânio, até eu ficava impressionado como vão reconstruir o templo, se o templo está em mãos, não é, de um outro povo, tem toda uma história, esse povo também vai ser abençoado por Deus, Deus vai salvar esse povo, na sua remanescência, um pequeno número. Mas como pastor, se tem que reconstruir o templo, se o Messias tem que entrar no templo, o Messias dos judeus, que é o anticristo, tem que entrar no templo, o templo deve estar construído. E nada de Jerusalém. Não tá bom, eu estou gostando dele. E nada de Jerusalém ser a capital de Israel. Não era, queridos, a capital era Tel Aviv. Então, olha lá, o templo está em Tel Aviv ou em Jerusalém? Hein? Jerusalém, amados. Jerusalém, lá no Monte Moriá, onde Abraão subiu para sacrificar seu filho, e Deus não permitiu, está lá no mesmo lugar reconstruído, hoje é a Mesquita de Omar, é a Mesquita Azul, é a Mesquita que está lá, amém. Agora escute. Então deixa eu repetir, de 1948 até hoje, entenda esse hoje como até março, Jerusalém não era a capital de Israel. Era Tel Aviv. E para que houvesse a reconstrução do templo, Jerusalém teria que voltar a ser a capital de Israel e Jerusalém teria que ser entregue aos judeus. Então, os escatologistas estavam perdendo os fios de cabelo. Meu Deus, vai fazer 70 anos agora, 14 e 15 de maio. Poxa, e agora Jerusalém não é capital de Israel. Raciocine. Quero repetir, só o SBT no Brasil deu essa notícia. Donald Trump foi para uma reunião com seu secretariado, seus assessores,
a sua equipe de defesa, e foram ver os projetos que passaram pelo Congresso norte-americano, entenda bem isso, pedindo, projetos de lei pedindo que Jerusalém voltasse a ser a capital. Engavetava, o Obama engavetou, o Clinton, o Bush, todos engavetaram. Aí o Donald Trump disse assim, para lá, assessoria, advogados da Comissão de Constituição e Justiça do Senado norte-americano. Isso é legal? É legal. Eu posso decretar? Pode. E na madrugada, quando amanheceu o dia, Donald Trump promulgou e declarou ao mundo que estava decretando Jerusalém como capital de Israel. A coisa está confusa, preste atenção. Existem, aí eu quero que você não confunda, existe Hezbollah, Hamas, ISIS, existem pessoal, igreja amada, blocos terroristas que agem pela Rússia, com a Síria, que não querem entregar Jerusalém. Os comunistas, a ONU, que faz o jogo dos comunistas, não quer que Jerusalém, e não queriam que Jerusalém fosse a capital de Israel. O Brasil, no dia 5 de maio de 2017, ano passado, o Brasil declarou que estava contra Israel, contra as Escrituras e que estava a favor do Estado palestino ser trazido à tona. Eu também sou a favor, isso vai acontecer. E realmente o problema era Jerusalém como capital. Nesse dia 5 de maio de 2017, nós gravamos um vídeo, eu e o Renê, e nós iniciamos o nosso projeto de oração, orando, marchando em vitória contra o império anticristão. E não deu outro. O Senhor caminhou. O seu Luiz está preso, os outros vão ser presos. E o que aconteceu? Donald Trump, irmãos, decretou que Jerusalém é a capital de Israel. Agora, escute o que eu vou lhe dizer. Mais uma coisa. Dia 14 de maio. Eu falei isso ontem. Agora, pastor, agora. Dia 14 de maio. Não sei se vai acontecer, mas está marcado. Dia 14 de maio. Você vai entender porque eu estou falando isso. Donald Trump já marcou. Ele vai com vários aviões, outros vão de navios, até certo ponto para depois ir por terra, e muitos aviões. Eles vão para Tel Aviv, 14 de maio. E vão tirar a embaixada norte-americana de Tel Aviv. E vão colocar a embaixada norte-americana em Jerusalém, capital de Israel. Agora, queridos, para completar os 70 anos de restauração do Estado de Israel. Vou repetir, Raquel Salazade, o SBT, Silvio Santos está aos prantos. E ele, você sabe disso, ele já declarou, ele é dizimista, ele é um judeu e está realmente abençoando Israel. E o Donald Trump, com a sua equipe, vai para Jerusalém, que é a atual capital de Israel, colocar a embaixada norte-americana em Jerusalém. Você está entendendo isso? Você está entendendo o que eu estou dizendo? É notícia, tem 15 links. A USBT divulgou, a única, a Globo nem pensar. Então deixa eu lhe dizer agora, preste atenção nisso. Hezbollah, Hamas, ISIS, deixa de falar em tanta organização terrorista, extremista. Estão dizendo que não vai acontecer. Que eles vão impedir até com bombas que esse fato aconteça. Donald Trump falou, nós vamos lá. Tá tudo certo. Aí alguém diria, pastor, e se não der certo? A palavra vai se cumprir, amados. Ou seja agora, ou seja depois. Mas eu estou dizendo, a palavra está dizendo que no dia que isso acontecer, a igreja sobe. Não. Nós temos toda uma geração. Amém, amados? Fique tranquilo. Então, já falei da geração sociológica ontem. Para sermos bem enfáticos, o talharim volta já. Talharim. Perdão, chamei o rapaz de macarrão. Vamos lá. Macarrão, talharim, meu Deus do céu.
Me perdoa, viu, se você assistir, meu pastor. Fique tranquilo, vai ser gravado assim mesmo, viu? Ele vai ficar feliz que ele realmente tem descendência italiana, ele ama o macarrão a alho e óleo. Muito bem. Então vamos lá. Só agora foi proclamada a capital de Israel sendo Jerusalém. A casa ficou deserta, queridos, de 1948 anos até hoje. Só agora, na nossa geração, que é a última, está voltando Jerusalém a ser capital de Israel. Bote anos nisso. Quantos entenderam? Poucos sabiam porque a televisão não divulga, irmãos. Nós estamos estudando isso há anos a fio. Então, a televisão não divulga. Vamos lá para a segunda etapa do vídeo. Muita atenção, igreja. É simples. O palharim é muito simples. E ele é um vocabulário muito simples. O Senhor Jesus e o recusaram como Messias. Jesus disse: eu vim em nome do Pai, vocês não me receberam. Mas outro virá em seu próprio nome, e a esse vocês receberão. Quer dizer, quando o anticristo vier, Israel vai recebê-lo como Messias. Então este também é o tempo em que o anticristo está para chegar na terra. E também é o tempo em que ele está próximo às portas. Igreja, Jesus afirmou para nossa fé, para nossa segurança. Ele falou: prestem atenção. Quando vocês virem essas coisas acontecerem, é porque Ele está próximo às portas. Meu querido, minha querida, saiba disso. Nós estamos vivendo os últimos dias, os últimos tempos, e nós podemos crer e ter a certeza pela fé que os pés do Senhor Jesus já estão colocados em oculto nas nuvens dos céus. Ele já está próximo às portas. A qualquer momento ele vai dizer aos anjos: chegou o momento, toquem as trombetas, os que são meus serão arrebatados, vão encontrar comigo aqui nas nuvens dos céus. Eu vou livrar os meus de toda a tribulação que virá sobre a terra. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Você notou uma frase dele? Os pés do Senhor em oculto. Ou seja, espiritualmente já estão sobre as nuvens. Nós sabemos, e o palharim sabe, que essas nuvens não são atmosféricas. São nuvens de anjos, arcanjos, nuvens de querubins, serafins. Então, quando ele fala isso, ele fala numa linguagem simples para o povo entender. Nos ares, entre nuvens, ele nos receberá, ele nos livrará da grande tribulação. Nós não passaremos pela angústia de Jacó, que é uma semana de 7 anos. Quem lembra de ontem? A grande tribulação é uma semana de 7 anos. Na primeira metade, o anticristo faz aliança com os judeus e com o mundo, institui a marca, nós já estamos na glória. Na segunda metade, gente se entregando para morrer. Elias e Enoque aparecem e começam a proclamar que houve o arrebatamento e que a teoria do anticristo de que fomos colonizados por outro planeta e aqueles que sumiram eram retardados, fanáticos, que subiram para serem transformados e voltados à terra, cairá por terra. E no final desse 7º ano de grande tribulação, a última semana, que se envolve com a Septuaginta, que traz à igreja do Senhor a plenitude dos gentios e desemboca na grande tribulação de 7 anos, o Senhor voltará conosco, visivelmente, com poder e grande glória. Todo olho verá, toda língua confessará. Senhor Deus, preserva-nos a fé. Vivemos um momento de falta de fé. As coisas estão acontecendo, Pai. E as pessoas estão saindo da Tua presença totalmente sem fé. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriou. Mas nós que estamos na fé, não só nossa igreja, mas tantas outras igrejas amadas, subiremos para o teu encontro. Nessa noite, igreja, fique atenta, porque a partir de maio, as notícias, as conflagrações, os confrontos serão tremendos, mas nós estaremos só te louvando, Senhor, só te glorificando e esperando a hora, porque desta geração não passará, é a tua palavra. Em nome de Jesus aplaudamos o Senhor.